O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Quero saudar a todas as pessoas presentes aqui no santuário. Saúdo também quem está no presbitério, servindo como ministro, mestre desta Eucaristia. Quero também estender o meu convívio, na verdade, a minha alegria de estar com o Ministério de Música. Sejam todos muito bem-vindos a essa celebração eucarística. Meus queridos, 18ª semana do Tempo Comum, sexta-feira, hoje dia 8 de agosto, às vésperas do Dia dos Pais, nós estamos nesta liturgia, diante da Palavra de Deus, que quer trazer no nosso coração, para o nosso coração, muito entendimento, muito ensino, e mais do que isso, trazer para o nosso coração a decisão de seguir a Deus. Só que antes de falar da decisão, nós encontramos na primeira leitura, hoje, retirada do Deuteronômio, a certeza de que Deus realiza muito na nossa vida. Veja, o nosso Deus não é um Deus que vira as costas para cada um de nós. Ao contrário, Deus está sempre disposto, diante da sua misericórdia, do seu amor e da sua grandeza, trazer para o nosso coração a certeza de que Ele é Ele e pode sim realizar tudo no nosso meio. Hoje, a primeira leitura faz com que a gente, contemplando Deus, sabendo quem Ele é, possa recordar tudo aquilo que Ele já fez. E se a gente tivesse um tempo para expor aqui, nesse momento, tudo aquilo que Deus já fez, com certeza, a gente poderia ficar falando horas e horas das maravilhas que o Senhor realiza na minha vida, na vida de cada um de vocês que estão aqui no santuário, na vida das pessoas que acompanham esse momento, essa celebração. Recordar as grandezas de Deus é trazer para o nosso coração a certeza de um Deus que está lá em cima, ressuscitado, mas continua dentro de nós, dentro do nosso coração. Continua perto da gente, continua ao nosso alcance. E nós podemos sim nos encontrar com esse Deus a qualquer momento que a gente queira. Para isso, nós temos a oração. É possível adorar Deus. Temos todos os sacramentos, porque no sacramento quem age é o próprio Cristo. Tudo isso oferecido pela Igreja para cada um de nós. Então, a gente lembra do Salmo, recordando os grandes feitos do passado, os vossos prodígios, tudo aquilo que Deus faz. E aí a gente pode também trazer para a memória, nesse momento, as curas que Deus realizou no Evangelho, os milagres
que ninguém entendia, a autoridade de Jesus, que está ali, olha, nas linhas da Sagrada Escritura, recordando tudo isso, essas obras grandiosas, a gente vai alimentando a cada dia a nossa fé. Deus quer se fazer presente na nossa vida. E Ele dá sempre um jeito. Existe sempre uma oportunidade que Deus cria para que a gente entenda que Ele está ali do nosso lado. Hoje também a gente celebra São Domingos, um grande pregador, alguém que escolheu desde o início da sua vida a ficar pertinho do Senhor. Olha, eu quero ficar perto de Deus. E aí, queria tanto ficar perto de Deus, que ele fundou uma ordem, a Ordem dos Dominicanos, os pregadores, para levar aquilo que experimentava, o seu amor brotado, o amor de Deus brotado no coração, para tantas pessoas. Aqui na Canção Nova, Elza, a gente também quer levar Deus para as pessoas. Aqui na Canção Nova, com os nossos defeitos, porque nós temos defeito, não se engane, todo mundo tem defeito, todo mundo é imperfeito. Mas mesmo assim, nós nos decidimos por Jesus. E nós queremos propagar, a exemplo do nosso fundador, Padre Jonas Abib. Já ouviu falar do Padre Jonas Abib? A gente sempre dá um jeitinho de falar do Padre Jonas, porque ele é muito importante, fundador da comunidade Canção Nova, e ele nos ensina que precisamos viver evangelizando. É fácil, minha gente? Não é fácil. E aí, para entender isso melhor, nós temos o Evangelho de hoje, porque o Evangelho de hoje nos convida a sermos aqueles que vão seguir Jesus, e seguir de perto. Acontece que para seguir Jesus, para estar bem pertinho dele, para viver ao lado do Senhor, a gente sabe que precisa renunciar muitas coisas, renunciar muitas realidades. Talvez algumas pessoas precisem realizar a vontade de Deus renunciando bens materiais. Algumas ordens, algumas congregações trazem isso para o nosso conhecimento. Mas sabe de uma coisa? O pior não é renunciar àquilo que é material. Isso não dói tanto, mas quando a gente precisa renunciar àquilo que a gente ama, e aqui eu estou falando de pessoas, é mais complicado. Aqui na Canção Nova, a Elsa vai me ajudar a recordar, quando nós entramos para a comunidade Canção Nova, a gente deixa tudo. Eu, por exemplo, trabalhava, já era formado em economia, já tinha uma vida meio encaminhada. Não, a partir daquele momento, deixa tudo ali e vai seguir Jesus. No Evangelho nós temos um exemplo clássico, São Pedro. Ele estava pescando, estava com os irmãos, e aí Jesus fala: Pedro, Simão, Pedrão, vem para cá, deixa tudo aí. O Evangelho diz que imediatamente o seguiram. Pois bem, talvez você não consiga fazer aquilo que nós, por exemplo, da comunidade Canção Nova fazemos, como outras ordens, congregações e pessoas missionárias da igreja. Talvez você não consiga fazer isso, mas Deus pede mais. Deus pede que eu e você possa deixar outras coisas. Vai continuar no seio da família, vai continuar vivendo com quem ama, mas abandonar aquilo que é próprio da pessoa, aquilo que é próprio do íntimo, é muito mais complicado. E aí a gente lembra: Padre, o que pode ser mais complicado do que deixar quem a gente ama, do que deixar coisas materiais? Deixar talvez a vaidade,
talvez deixar o orgulho, talvez deixar realidades que comprometem as pessoas que aderiram ao segmento de Jesus. E aí passa por essa realidade a amar mais. Você lembra qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Não estou pedindo para você falar os 10. Eu estou pedindo para você lembrar do primeiro. Lembra qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, tem continuidade, né? E ao próximo, como a si mesmo. Pois é, a sequela Cristo, o segmento de Jesus, aquilo que nós queremos realizar na nossa vida, passa por amar a Deus em primeiro lugar, sem isso não existe nada, amar ao próximo como a si mesmo e seguir carregando a nossa cruz, seguir carregando um propósito. Eu quero ir para o céu. Elza, às vezes eu fico pensando assim, tá frio aqui hoje, né? E aí eu pergunto para as pessoas, quer ir para o céu? As pessoas pensam 2 vezes, né? Quer ir para o céu? Você quer ir para o céu? Olha lá, eles pensam, né? Tem gente que por causa do frio prefere um lugar mais quentinho, talvez. E aqui eu não estou falando de Palmas ou Cuiabá. Estou falando de outro lugar bem quentinho, né? Já entendeu o que o padre está falando? A sequela Cristo faz com que eu e você não queira outro lugar, não prefira outro lugar. O que nós queremos é chegar juntos, no mesmo lugar. Que lugar é esse, Padre? O paraíso. Porque quando nós seguimos a Cristo, quando nós entramos nessa dinâmica, quando nós entramos no discipulado de Jesus, a gente prefere o paraíso. Lá é o nosso lugar. Nada de lugar quente, minha gente. O frio vai passar. Esquece isso. Nada de lugar quente. O que nós queremos é ir para o céu. Por isso a proposta do Evangelho. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao próximo. Ame a si mesmo, a ponto de deixar todas essas coisas que te atrapalham. Porque o lugar que Deus escolheu para que você more o resto da sua vida é lá em cima, lá no céu. Quando a gente pensa desse jeito, a gente sabe que mesmo experimentando algumas dores, algumas realidades, alguns sofrimentos próprios desse tempo, quem aqui não sofre? Oh, meu Deus, acho que todo mundo, só criança recém-nascida que não sofre, né? Sofre quando tem fome. A vida é assim. Agora, qual é o sentido da sua vida? Porque se o sentido da sua vida for Cristo, você vai passar por todas essas realidades. Talvez pela angústia, pela dor, pela tristeza. Talvez pela traição. E vai entender que precisa amar mais e mais. Perdoar. Deixar Deus ser Deus e agir no seu coração. Coloca a mão no seu coração por um instante. Eu vou pedir para a música me ajudar. Coloca a mão no seu coração no instante. Hoje nós queremos mais uma vez renovar o nosso desejo de Deus. Nós viemos aqui, estamos na casa do Senhor. E talvez a gente tenha chegado aqui como um filho pródigo e volta para a casa do pai sujo, rasgado, fedendo.
indigno. Mas nós estamos aqui. E o Pai, não há outra opção para Ele. Não existe outra opção para o Pai. Dessa parábola do filho pródigo, que nós temos esse ícone aqui no nosso santuário. Não existe outra realidade. A realidade é: eu preciso estar com Ele. E quando eu quero estar com Deus, Ele me acolhe, Ele me abraça, Ele me ama. Meus queridos, não ligue se você está assim ou está assado. A decisão é para hoje. A radicalidade do Evangelho é para hoje. O desejo de ser santo, como São Domingos, é para agora. O Fabinho sabe de uma música que eu gosto, né, Fabinho? Fabinho é o nosso músico irmão aqui. Filipenses disse para nós: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me dá força, naquele que me ajuda. Com Deus a gente vai mais longe. A gente não fica patinando, como dizia o fundador da comunidade Canção Nova, o Padre Jonas. Com Deus a gente vai adiante e a gente pega um impulso tão grande que nada e ninguém é capaz de nos parar, porque nós não estamos sozinhos. Saiba de uma coisa: você não está sozinho, nunca vai ficar sozinho, porque quem tem Deus tem tudo. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos para cantar pelo menos um pedacinho dessa canção. E se você conhece, cante junto, porque é mais do que uma canção, é uma oração que brota do coração de Deus para um coração como o nosso, angustiado, triste, talvez desanimado, cansado por tudo aquilo que acontece, mas que não desiste, porque, como diz Romanos 5, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, sem medo entregar meus projetos. Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está. Fique de pé, se você quiser, e cante conosco. Tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir. E mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar. Coloca a mão no seu coração. É Deus falando com você. Reze conosco. Se entregue ao Senhor. Deixe Ele agir no seu coração nesse momento. Porque quando nós estamos com o Senhor, nada pode nos abalar. Com Ele nós somos fortes. Com Ele nós vamos mais adiante. Deus sustenta os seus filhos. E o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Vamos de novo? Posso, tudo posso. Cante com coragem. É para você, é por você. Nada e ninguém no mundo. Deus te sustenta. Ele te pega no colo.
talvez como um filho pródigo. Tudo quero, Mas a certeza sem medo, é que o entregar amor de meus Deus projetos, é derramado em nossos corações. deixar-me guiar nos Só com Ele, caminhos só com Ele Deus a gente desejou consegue. pra mim. E ali está, vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir E mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Às vezes é muito difícil. O seguimento de Cristo é exigente demais. E não pelas coisas, e não pelas pessoas, mas por aquilo que está aqui dentro, que às vezes machuca e machuca tanto. Mas é Ele que dá a força para continuar todos os dias. Ô Senhor, ajuda o teu povo. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua graça. Nós precisamos continuar, mesmo que doa, mesmo que as realidades não sejam favoráveis. Nós precisamos, Senhor, seguir os Teus passos. E talvez passe pela paixão, mas a ressurreição é certa. Acredita, meu irmão, acredita, minha irmã. Tudo isso que você vive vai passar, porque a certeza do nosso lugar é o céu. E isso basta. E isso basta. Eu vou seguindo minha história, profetizando que eu posso tudo, posso em Jesus.